Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos tratar da pequena virtude da discrição. Nós falamos sobre a virtude da sinceridade no último vídeo. E a sinceridade, ela é temperada com a pequena virtude da discrição. Não adianta a gente ter aquela super sinceridade, falar tudo aquilo que vem na mente, né? Fulano é egoísta, fulano é um chato, ficar falando as verdades das coisas, fulano é um preguiçoso, os defeitos dos outros. Se essa sinceridade não for moderada pela virtude da discrição, tá? A discrição, ela vem aquele provérbio ali, nem toda verdade precisa ser dita. Então, ao mesmo tempo que nós devemos ter uma conduta transparente, coerente, sincera do que a gente pensa, do que a gente acredita, especialmente dentro da nossa casa, a gente deve ser discretos, não ficar falando sobre tudo aquilo que passa na nossa mente, tá? E a gente passa com certeza muita abobrinha na nossa mente. Que eu sou igual a todo mundo, a mente de vocês também. Vocês sabem, de vez em quando a nossa cabeça dá umas rodadas, ou quando a gente está com raiva, passa muita coisa sobre as outras pessoas que não são verdades, que podem parecer verdades naqueles momentos, mas é a raiva falando dentro da gente. Então, nem tudo a gente precisa falar, tá? Discrição é a arte de discernir o que deve ou não ser dito e quando aquilo deve ou não ser dito. Então, ela modera a sinceridade. Então, não vamos ser aquela sincerona, sincerão dentro de casa. O sincerão é defeito. Ninguém aguenta viver junto de um sincerão ou de uma sincerona. Porque aquela pessoa, ao ser tão sincera, acaba sendo agressivo e indiscreto. E acaba com a harmonia do lar. Tá bom? Então, essa virtude é uma virtude pequena, mas contribui poderosamente para a harmonia da nossa vida familiar. Quantos conflitos não vêm por causa da indiscrição de algum dos membros da nossa família, né? E o que é ser discreto? Ser discreto é saber não dizer tudo e, ao mesmo tempo, não querer saber de tudo. Porque não adianta eu ser discreto com relação à minha vida. Ah, não vou ficar falando tudo, ou os meus defeitos, não vou escancará-los aí a público e tal. Mas, ao mesmo tempo, ser aquela super curiosa que fica perguntando, especulando de todo mundo. Então, não adianta. A discrição, ela vem na medida em que eu sei o que falar de mim e, ao mesmo tempo, eu sei resguardar a privacidade dos outros. E olha só, uma pessoa indiscreta, ela que sofre as consequências da indiscrição dela. A gente não precisa ter medo de dar uma cortada numa pessoa indiscreta. Se está fazendo muita pergunta, sei lá, a sogra ou mesmo a mãe, quando começa a querer saber muitas coisas íntimas, que você acha que ali não são relevantes, tá? Porque não é problema dela, ou porque se trata de um defeito, vamos supor, o filho contou um segredo para você e você prometeu ser sigilosa com relação àquilo, você deve guardar a virtude da discrição, sim, e saber barrar aquelas perguntas do perguntador indiscreto. E ele que aguente as consequências da indiscrição dele. Às vezes a gente precisa ser meio direta e reta para falar, não, ó, isso aí, ó, desculpa, mas não posso falar, ou ó, isso aí não, eu não vejo no que a senhora pode ajudar nesse sentido, então acho melhor eu não comentar, ou a senhora que pergunte direto para ele, enfim, coisas do tipo, tá? Veio esse exemplo assim em mente. Né? Pode haver segredos entre pessoas que vivem na mesma família? Pode, tá? Apesar da virtude da sinceridade dever pautar a nossa vida, pode haver segredo sim. Vamos supor que você tenha um filho ou alguém da família que tem algum problema, tipo uma coisa grave, tipo um alcoolismo. Preciso sair contando para todo mundo ou contando para os outros filhos que aquele filho está dando problema. Se é uma coisa que dá para a gente manter e ir contornando na medida da discrição, o ideal é que isso seja feito. Por quê? Se a gente fica escancarando os erros dos outros,
a gente pode marcar aquela pessoa para sempre. Por exemplo, eu vou ficar contando para as minhas vizinhas que o meu filho está tendo um problema, que ele está bebendo demais, sei lá. Daqui uns anos, o meu filho vai ter superado esse problema e pode ser que ele queira um emprego na empresa do marido dessa vizinha ou da empresa da vizinha. E ela vai estar sempre lembrando. Ah, aquele menino que bebia, que dava trabalho, enfim. Para que a gente vai marcar? Deus não olha os nossos erros, não fica olhando com uma lupa, o que passou, passou. A gente não pode ficar pondo uma lupa ou escancarando para todos os defeitos das pessoas da nossa família. E mesmo os defeitos dos outros também, né? Então a gente tem que preservar essa intimidade. Nesse sentido, pode haver sim segredos de família, segredos entre pessoas da mesma família. Porque nem tudo convém que eu diga aos meus filhos. Eu não preciso ficar escancarando todo o meu passado, o passado do meu marido, dos avós, enfim. Porque muitas vezes acontece ser um passado assim cheio de erros. E de repente, mais para frente, as pessoas até vão saber. Não é uma questão de, sabe, ter aquela campo nebuloso onde não se pode tratar. Isso aí não pode. A gente já conversou sobre isso no campo da virtude da sinceridade. Não pode haver aqueles terrenos nebulosos onde ninguém pode entrar, ninguém pode conversar. Mas assim, alguns trechinhos ou algumas coisinhas a gente pode resguardar, sim, tá? Especialmente coisas que não dizem respeito a nós. São defeitos ou problemas dos outros. Porque senão a gente cai numa maledicência, numa murmuração, a gente pode dar asa sem querer. Às vezes até querendo desabafar lá na família sobre alguma dificuldade com o filho e tal, a gente pode estar até entrando num campo da indiscrição, falando do problema do nosso filho, e aquilo vai fomentando, vai passando de um para o outro e a gente perde as rédeas da história, né? As pessoas podem deturpar aquilo. Então, sim, pode haver segredos em família, ou de família, ou entre membros da mesma família, tá? Não é o que se espera é que todos tenham uma vida maravilhosa, completamente aberta e tal, mas os erros não precisam ficar escancarados. Então, não é virtude ser sincero ao ponto de ficar falando, a avó é uma pão dura, ou o vô é um devasso, o meu tio é um bêbado, entendeu? Aquele tio é um avarento, enfim, vocês entenderam já, né? Imagino que sim. Outra coisa, bem comum, filhos crescidos. Filhos crescidos têm sua vida pessoal, têm a sua intimidade e eles não precisam ficar abrindo tudo para os pais. Pensa bem você não é tudo que você conta para os seus pais. Então, da mesma forma, conforme os nossos filhos vão crescendo, a gente tem que saber respeitar esse tempo deles e ser discretos. Não ficar forçando aquele filho adolescente ou jovem. Ai, por que você está tão quieto? Ai, conta pra mim, eu sei que aconteceu alguma coisa. Se você ficar forçando, muitas vezes o que mais você vai fazer é afastar aquele seu filho. E ficar mais longe da verdade, daquilo que você queria saber para poder ajudá-lo, né? Que com certeza você queria saber por boa intenção, não para bisbilhotar. Mas, o que a gente deve fazer? Respeitar os nossos filhos, sendo discretas, aguardando, mas ao mesmo tempo tendo aquela sacada, aquela estratégia de criar oportunidades para que ele venha e se abra com você. Então o filho está mudo, em vez de ficar acusando ele de estar mudo, por que você não fala comigo? Eu sou sua mãe, eu tenho direito de saber. Não, esquece isso, cria oportunidades, fica mais tempo juntos. Se vê que o filho está quieto lá na sacada, de repente, vai lá, senta do lado dele, pega um livrinho e fica, sei lá, faz coisa junto, chama ele para fazer alguma coisa junto, não toca no assunto e espera. Que se ele precisar conversar, a coisa vai fluir, tá? Então, outra coisa, né, que eu achei muito interessante, a confiança dos outros vem na medida da nossa discrição. Então, para o indiscreto, ninguém confia, ninguém desabafa. Porque ele quer saber tudo de todos e depois ele conta tudo para todos. Porque a discrição anda junto com a fofoca. Geralmente a pessoa indiscreta, ela é fofoqueira. Ela quer saber tudo de todos e depois conta tudo para todos. Então, quando a gente é discreto, as pessoas têm confiança na gente. As nossas amigas, os amigos,
A gente tem que saber guardar a discrição. Se alguém contou alguma coisa pra gente em confidência, por exemplo, uma amiga me conta algum drama, ela tá vivendo problema com o marido dela, sei lá, com o filho. Eu não preciso contar pro meu marido, pros meus filhos, ficar falando na mesa do jantar do problema da minha amiga. Tem que ser discreta. E ao mesmo tempo dos problemas do meu cônjuge, dos problemas dos meus filhos. Porque assim eu vou selando com a discrição a nossa amizade, a sinceridade. Porque se as pessoas confiam em mim, elas vão contar comigo. A partir do momento que elas descobrem que eu estou sendo indiscreta, além de ser pecado, tudo bem, mas além disso, elas param de confiar, né? Ninguém vai confiar numa pessoa que sai por aí contando tudo, aos quatro ventos, né? Aquela pessoa que quando bebe conta tudo, né? Quem não tem um desse na família? Eu tenho. Então, outra coisa interessante, importante, e que é difícil para alguns temperamentos, né? Por exemplo, um colérico, um sanguíneo. Eu, por exemplo, sou dessa, tenho que melhorar nisso. Não dizer impensadamente tudo que nos passa na nossa cabeça, né? Ou tudo que sabemos. A gente vem aquele comichão de contar, sei lá, saber mudar de assunto, não sei. Saber se controlar. Isso é um exercício. Tem gente que tem isso naturalmente por temperamento, e tem gente que vai ficar a vida inteira lutando com isso. Mas é uma luta que é importante, tá? E outra coisa, mas é duro, como que eu vou ser discreto assim? Se eu tô na minha família, a gente tá à vontade, tá todo mundo largadão no sofá e tal. Como é que eu vou viver a virtude da discrição num ambiente desse? Quando a gente vê, já escapou. É verdade, a gente está num lugar à vontade, mas mesmo assim não quer dizer que a gente tenha que dizer tudo aquilo que a gente pensa, né, Maria Paula? Não ouvi o que você disse. Tudo bem. Então, a gente pode tomar algumas precauções nesse sentido, tá? Primeira delas, que a gente deve pôr como regra, evitar repetir tudo aquilo que a gente ouviu lá fora. Então a gente chega fora de casa, ouve uma conversa das vizinhas e tal. Então a gente deve evitar chegar em casa e ficar falando. Por quê? O erro dos outros, se eu fico trazendo para minha casa, apesar de eu querer que os meus filhos ou os meus familiares fiquem longe desse erro, muitas vezes o que eu estou fazendo ao trazer esse erro é dar um mau exemplo, é trazer aquele mau exemplo para dentro da minha casa. E isso é justamente o que eu não quero e é a que a gente acaba fazendo por... Outra coisa, há quem diga, né? Ai, mas onde há fumaça, há fogo. Só que eu achei super interessante o que eu li do Chevreau. Ele fala assim, mas nem sempre onde há fumaça, há fogo. Há muita fumaça que está mais na cabeça e na boca dos fofoqueiros do que na situação real. Nos fofoqueiros, há mais fumaça do que fogo. Tá? Então, mesmo que seja verdade, não vamos dar publicidade ao erro. Ficar falando que um tá traindo a mulher, que um tá, sei lá, trazendo essas coisas, esses mau exemplos para dentro da nossa casa, tá bom? Não é legal, não é educativo e é super indiscreto. E a segunda providência que a gente deve tomar para não ficar tão à vontade, ter um certo regramento, é não dizer aquilo que vai chatear inutilmente. Sabe, ficar apontando o defeito dos outros, por exemplo. Ai, eu sei, você é lerdo mesmo. Ou, ai, você me irrita sempre mesmo. Ou tratar de um defeito de uma pessoa, né, de maneira geral. A pessoa vai ficar chateada? Vai. Então, por que eu vou falar? Então, essa sinceridade é uma sinceridade do mal. A de ficar falando defeito dos outros. Chateia todo mundo, especialmente a vítima, né? A vítima ali do falatório. Traz um clima ruim para nossa casa. Então, traz desunião, falta de confiança e tudo mais. Então, a gente não deve ficar abrindo e acusando os outros dos defeitos deles mesmos, tá? Outra coisa, repreender os filhos sempre a sós. Não falar na frente dos outros filhos para por exemplo. Você é fofoqueiro. A não ser, logicamente, que esteja correndo uma situação que você tem que dar aquela reprimenda na hora, pontual, e vai ter que ser na frente de todo mundo porque não tem jeito. Aí você faz
e não toca mais no assunto, não em público. Corrige e acabou. Depois continua a vida familiar numa boa, não fica martelando aquilo. Porque senão você vai estar rotulando o seu filho. E você pode estar dando margem para os outros filhos ficarem depois massacrando aquele lá, o outro, por causa de um defeito que ele tem. E muitas vezes aquele defeito que surgiu numa ocasião e que depois não surgiu mais, mas daí ele fica marcado com aquilo, tá? Então, cuidar das brincadeiras, conduzi-las bem, não ficar assim, brincando com um defeito alheio. Sempre que for brincar, é assim. Se você falou e a outra pessoa riu, tá ótimo. Então, a vítima da brincadeira tem que ser a primeira que riu. Por exemplo, lembra aquela vez que você fez aquela burrada? Então, a pessoa dá risada. Se ela deu risada, boa medida. Agora, se ela não deu, você para a brincadeira por ali. Ou você para a brincadeira a partir do momento que o sorriso da pessoa começar a ficar amarelo. Começou a ficar amarelo, você para, porque ali você entrou na barreira da chateação, tá? Acabou a harmonia. Daí você vai entrar no campo da desarmonia familiar se você continuar martelando aqui, tá? E daí, nesse caso, você deve sempre suavizar o gesto com gesto de carinho, né? Tipo assim, tô cruzando essa barreira aí, nessa pegação de pé. Mas você é tão querido, sei lá. Suaviza com um gesto de carinho, uma coisa positiva, né? Para não ficar focando no negativo, né? E por fim, nunca usar a ironia. A ironia, ela fere, ela marca. As pessoas geralmente não esquecem da ironia, dos pais, dos irmãos. Ironia causa desunião, desagregação familiar. Suas feridas são profundas, tá? Pois então, encerramos a pequena virtude de hoje. O vídeo ficou mais longo do que eu pensava, mas enfim, desculpa aí. E a lição é: sempre busquemos temperar a nossa sinceridade com a pequena virtude da discrição. E assim todos viveremos muito bem e harmonicamente no nosso lar, tá bom? Até a próxima, obrigada. Por favor, compartilhe esse vídeo se te ajudou. E vamos lá. Boa Semana Santa.